Presidenta Ana Amélia, primeiro agradecendo a Vossa Excelência pela atenção que lhe é peculiar e pela permuta que me possibilita estar na tribuna neste momento. Quero cumprimentar os senadores aqui presentes e as senadoras e, de uma forma muito especial, senadora Luísio, dizer da minha indignação de estar neste momento na tribuna para tratar e para revelar ao povo brasileiro uma situação que, nesses quase 3 anos que estou no Senado, não tinha presenciado ainda, e em quase 32 anos de vida pública, sinceramente, acho inusitada. No dia de hoje, às 14h30, estava marcada, senhora presidenta, uma reunião importante na Comissão de Educação para que nós pudéssemos discutir, debater e votar o relatório apresentado pelo senador Álvaro Dias ao Plano Nacional de Educação, uma matéria importantíssima para a educação do país. Estamos já há algumas semanas trabalhando intensamente, diversos líderes desta casa, na busca de um entendimento e de um acordo que possa fazer com que o Plano Nacional de Educação represente avanços significativos e importantes para os jovens, as crianças, os portadores de necessidades, enfim, a sociedade brasileira como um todo. Esta matéria tramitou na Comissão de Assuntos Econômicos e lá obedeceu um longo debate e foi votado por unanimidade com a casa cheia e transmitido pela TV Senado. Esta mesma matéria, que na CAI foi relatada pelo senador Pimentel, foi relatada na CCJ pelo senador Vital do Rego. Esta matéria foi sobejamente debatida. Senadora Luísio lá estava como líder e membro da Comissão de Constituição e Justiça. Eu lá estava como líder e membro. Senador Walter Pinheiro, entre outros senadores, inclusive senadora Ana Amélia, que participou na CAI nesse debate. Pois bem, para nossa surpresa, a comissão, que deveria se reunir às 14h30, reúne-se e encerra a votação, senhora presidenta, às 14h32. 14h32. Ao fazer isto, e senhora presidenta, eu quero aqui dizer que estamos com uma foto do relógio da nossa comissão, em que às 14h32, presidente Sarney, simplesmente esta matéria já estava votada, com 2 senadores apenas no plenário, e permita-me a revelação de que o senador Aloysio estava numa comissão ao lado, foi chamado, chegou para votar, e o senador Cássio Cunha Lima. Eu cheguei, senador presidente Sarney, juntamente com o senador Vital do Rego, às 14h32. Às 14h32, o PNE estava encerrado pelo senador Ciro Miranda. Eu, sinceramente, acho que esta posição de hoje da Comissão de Educação não contribui para o bom debate, senador Ciro Miranda, com relação ao Plano Nacional de Educação. Com toda a sinceridade, com o maior respeito, o senador Ciro Miranda sabe do respeito, do carinho que tenho por ele. Mais ainda, a folha de presença que eu tenho aqui, a xerocópia, foi assinada pela manhã. Pela manhã. Senadores que aqui estão com a sua assinatura postada, contactados, disseram: eu assinei a minha presença pela manhã. Ora, senadores, senadoras, eu não creio que esta seja a postura adequada para a Comissão de Educação conduzir um debate que eu reputo importantíssimo como o debate do Plano Nacional de Educação. Eu quero aqui fazer um apelo à mesa do Senado. Nós já estamos entrando com toda a documentação à mesa, para que a mesa possa se posicionar.
Ao mesmo tempo, estamos tomando todas as providências junto aos senadores e senadoras, porque aprovaram também, senadora Ana Amélia, sem a presença dos senadores, um pedido de urgência, que não consta com a assinatura de 27 senadores. E que querem pegar esse regime de urgência assinado também fora da comissão. Ora, senhora presidenta, eu sinceramente não posso achar que um tema como Plano Nacional de Educação, senador Wellington, possa ter sido aprovado desta maneira, achando que aprovar um plano sobre esta maneira, em 2 minutos, está ajudando o Brasil a construir uma boa proposta para o Plano Nacional de Educação. Eu ouço o senador Aloysio, logo a seguir o senador Ciro Miranda e em seguida o senador Wellington Dias. Meu caro senador Eduardo Braga, Vossa Excelência teve a elegância, como sempre, aliás, esse é o seu estilo, de me prevenir que queria a tribuna para falar sobre esse tema. Eu realmente estava na comissão quando foi aprovado o relatório do senador Álvaro Dias. Eu estava na Comissão de Ciência e Tecnologia, onde relatava uma matéria, e fui chamado para comparecer à comissão. A Comissão de Educação fez um trabalho muito, muito importante, uma sequência de audiências públicas da melhor qualidade, um debate riquíssimo, do qual resultou o parecer do senador Álvaro Dias. Um parecer em que, e depois foram apresentadas emendas, algumas ele acolheu no seu parecer, outras não, mas cumpriu-se uma etapa da tramitação. Eu estava presente, foi anunciada a matéria, não havia voto em separado, o presidente pôs em votação. Eu quero dizer, Vossa Excelência, que estou um pouco distante do tema. Participei de 2 audiências públicas. Não é o Plano Nacional de Educação dos meus sonhos. Acho que muita coisa ali é discursiva, corporativa, mas é o que se pode fazer. De qualquer maneira, em alguns pontos se avança. Agora, o que fez foi o cumprimento de uma etapa. Não veja, Vossa Excelência, nisso nenhum procedimento caviloso. Agora, evidentemente, a base do governo tem maioria na casa. A maioria dos senadores quer estudar essa matéria com cuidado. Não será aprovada a toque de caixa. Tive notícias de que existia da parte do governo, e ainda existe, a disposição para o entendimento em torno de um texto que mereça o acolhimento unânime da casa, como seria o desejável. Né? Nós temos na nossa bancada um senador da mais alta qualidade, que é o senador Álvaro Dias, para participar deste entendimento, sem o qual dificilmente um texto será aprovado no Senado. Então, o que se pretende, na verdade, é a partir do que temos como pareceres, construirmos uma solução que receba a maioria dos votos da casa e, se possível, a unanimidade. Né? Antes de submetermos ao plenário, seguramente teremos uma rodada de discussões para que possamos encontrar o caminho regimental para consubstanciar o acordo de que tive conhecimento, que estava sendo gestado, para que se possa ter uma aprovação pacífica. Agora, não é essa a intenção de Vossa Excelência, mas creia na boa-fé, tanto do senador que preside a comissão, o senador Ciro Miranda, quanto do relator Álvaro Dias, e de todos nós, e de mim, da minha parte, e da parte também do senador Cássio Cunha Lima, que estávamos no plenário. Eu não via ali polêmica no horizonte. Não havia voto em separado. Havia um parecer apresentado já na segunda-feira de conhecimento de todos os senadores, membros da comissão. Portanto, não vi maior problema. Mas, de qualquer maneira, vamos encontrar o caminho do diálogo para a solução do problema. Com clareza, com a mesma elegância que lhe é peculiar, dizer o seguinte: o senador Álvaro Dias recebeu 96 emendas entre o relatório apresentado na semana passada e o adendo que foi distribuído na segunda-feira, às 5 da tarde. Em função disso, corretamente, o presidente Ciro Miranda adiou para as 14h30 de hoje. O que nós estamos questionando é como
deliberar, votar um Plano Nacional de Educação desta importância em apenas 2 minutos, com apenas 2 senadores no plenário da comissão. Isto é de uma estranheza enorme, isto é de uma fragilidade para o debate enorme, mas quero dizer que espero que esta casa compreenda, até porque este projeto, do jeito que está emendado, vai à Câmara. E indo à Câmara, como está, diante da posição que os deputados têm adotado em relação àquilo que fazemos no Senado, via de regra significa dizer que estaremos construindo algo para não acontecer. Eu acabo de sair de uma reunião, senhores senadores e senhora senadora, em que tomei espantado a informação de que a PEC impositiva que nós votamos aqui no Senado, que resolveu o financiamento da saúde, que trouxe questões importantes, hoje pela manhã sofreu um duríssimo golpe na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É isso que nós queremos que aconteça com o PNE? É desta forma que nós vamos enfrentar o Plano Nacional de Educação? Eu não creio. É este esforço, é esta responsabilidade que me traz hoje à tribuna com muita indignação e inquietude com o que aconteceu hoje na Comissão de Educação do Senado da República. Mas eu ouço o presidente da Comissão de Educação, senador Ciro Miranda. Senador Eduardo Braga, sabe também do carinho e respeito que tenho por Vossa Excelência. Isso demonstrei ao longo desses 3 anos em diversas oportunidades. O Plano Nacional de Educação só foi levado a sério quando ele veio para a Comissão de Educação. Se me permite, não, eu vou dizer por quê. Esse plano, se o governo realmente tivesse o grande interesse, eles teriam que estar em vigor a partir do 1º de janeiro de 2011. Ele ficou 2 anos e 7 meses. 2 anos e 7 meses na Câmara. O senhor sabe quantas audiências foram feitas lá? 4. Aí ele veio para esta casa. Ficou 4 meses e teve uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, de Assuntos Econômicos. Depois ele ficou mais 1 mês e meio, se não fosse o senador Vital do Rego, que só tinha como escopo olhar a juridicidade e a constitucionalidade. Mesmo assim, fez algumas modificações. Veio então para a Comissão de Mérito. Com o meu compromisso, com Vossa Excelência, todos os líderes e com o ministro Mercadante, de entregarmos até o final do mês. Fizemos 7 audiências, ouvindo 35 pessoas de todos os setores, educação fundamental, educação ensino médio, reitores, educação à distância, o que Vossa Excelência pode imaginar. Não vi em nenhuma dessas audiências, Vossa Excelência, ninguém participou, 1 minutinho. Os debates eram duração de 4 a 5 horas. Senador Ciro Miranda, não me faça dizer outras questões aqui, senador. Me permita dizer... Vossa Excelência não está sendo correto novamente. Me permita fazer aprovar um Plano Nacional de Educação em 2 minutos... O senhor me dá licença de eu fazer... Para receber aplausos de movimentos... Deixa só concluir o meu raciocínio. Isso é muito diferente da nação brasileira. Deixa eu concluir o meu raciocínio. Em relação... Eu até pediria que a presidente não deixasse a manifestação, que eu acho que não é justo, não estou comungando disso. Mas fizemos audiências de 4 a 5 horas. Fomos ouvir os professores, todos aqueles que estavam no fronte, porque um plano feito em gabinete é uma coisa. Então nós procuramos ouvir e dali extrair a realidade dentro das possibilidades. O plano tem prazo, o plano tem metas, o plano foi discutido. Aí realmente chegaram 96 emendas. Até então, todos os dias, 2 a 3 vezes por semana, sendo discutido o PNE. Vossa Excelência dizer que o plano não foi discutido, Não é o plano. O plano não é o plano, o relatório. Senador, é o relatório. O relatório foi entregue. O relatório foi entregue a semana passada. Não, o relatório teve um adendo às 5 horas da tarde de segunda-feira. Vossa Excelência tem toda a razão. Houve 96 emendas, das quais o
Relator quais acatou o relator 44. acatou 44, e ele explicou, e eu não concordei. Ele explicou, mas olha, essas emendas, todas elas estão dentro, estão no escopo do projeto. Mas Vossa Excelência tinha razão quando disse assim, mas eu não as conheço. Eu falei assim, tudo bem, vamos abrir um prazo. Até Vossa Excelência virou para mim e disse assim, vamos deixar ele para as 2h30? Vamos. Aí disponibilizamos alguns assessores para, com os outros assessores, construir alguma coisa. Eu só tinha assim, olha, não, nós não aceitamos, não pode ser. Eu perguntei, senador, como é que está indo? Ele falou assim, não sei, eu passei o dia todo fora. Ninguém falou em apresentar um substitutivo. Então, em vez de discutir, começaram a preparar um substitutivo. Nós apresentamos o nosso plano. Na hora aprazada, o plano já tinha sido lido, o plano do PSDB? O relatório, não é do PSDB. Esse é um plano de quem? Da Comissão de Educação? Com dois senadores no plenário? Mas ele já senadores no plenário? Mas ele já tinha sido discutido antes. Senador, senadores no plenário. Dois, mas estavam dentro da hora. Vossa Excelência votou sem ler sequer o adendo. O adendo não foi lido. Não, senador. Vossa Excelência, como presidente, sequer cumpriu o regimento. Foi lido todo o relatório na semana passada. O adendo não foi lido. O adendo era o que estava lá dentro. O adendo não foi lido. Vossa Excelência... O adendo sequer foi distribuído. Bom, era não terminativo, tinha um número de senadores, coloquei em discussão... Lamentavelmente, para seu currículo, presidente Ciro Miranda, Vossa Excelência levará uma folha que colheu assinaturas durante a manhã, de boa fé com os colegas senadores. Até a hora que foi feito, inclusive, senador, a apresentação do orçamento. Permita-me colocar... Quando os senadores passaram para registrar sua presença no orçamento, tinha outra leitura. O que é praxe nessa casa. Vossa Excelência foi presidente de comissão. Nenhum dos senadores que assinaram esta lista de presença estavam informados de que esta lista de presença significava que Vossa Excelência iria votar em 2 minutos o Plano Nacional de Educação. Eu não quis votar em 2 minutos, eu pus em discussão, ninguém quis discutir. Vossa Excelência não leu o adendo. O adendo não foi lido. O relator leu. O adendo não foi lido. O relator leu as modificações. Bem, senador Eduardo Braga. Vossa Excelência sabe, e digo mais, Vossa Excelência disse a mim algo fora dos microfones que pelo meu caráter eu não revelarei aqui da tribuna. Não o farei. De maneira porque Vossa nenhuma... Excelência disse a mim rindo, algo que eu não revelarei. Agora, digo a Vossa Excelência, não é certo, não é correto o que aconteceu na Comissão de Educação, a meu juízo. Se a juízo de Vossa Excelência está correto ter votado o Plano Nacional de Educação de acordo com o relatório do senador Álvaro Dias, que poderia ter tido hoje um brilhante debate na comissão, um debate que só enriqueceria o relatório do eminente senador, um debate que só faria destaque e valorizar todo o trabalho da comissão. Mas, lamentavelmente, senhora presidenta, o que aconteceu não foi isto. Foi em 2 minutos. Por que Vossa Excelência não apresentou, então, eu concedi uma parte, mas agora estou com a palavra, senhor presidente. Que estava nas suas mãos não foi apresentado. Senhor presidente, eu quero apenas dizer que a parte que concedi a Vossa Excelência está concluído. Eu ouço, com a permissão da presidenta, a posição do líder Wellington Dias. Meu querido senador Eduardo Braga, nosso líder do governo aqui na casa. Primeiro, eu também não posso deixar de fazer aqui alguns registros. Um deles é de reconhecer que realmente na Comissão de Educação foi trabalhado um conjunto de audiências importantes para o relatório. Apenas devo dizer que também nas outras comissões se teve as oportunidades dos debates também, e aí até em respeito ao senador Vital do Rego, ao senador José Pimentel, tanto na CAI como na CCJ, da qual também participei, e digo aqui, como quem participou, né, de boa parte das audiências que tivemos na educação, onde recebemos importantes contribuições. Aliás, ontem mesmo estivemos com Vossa Excelência, com o senador Álvaro Dias, na liderança, e ali manifestamos 2 pedidos. Um primeiro, o relatório saiu
no final da tarde da segunda-feira, era terça. Nós ficamos querendo um tempo para poder analisar. Vossa Excelência ali fixou no entendimento as condições para as 14h30 de hoje. Ali já tratamos de alguns pontos que passamos, inclusive, a cuidar. Aliás, não é só o governo aqui. Estou falando de Confederação Nacional dos Municípios, eu estou falando de Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação, estou falando da infância, aliás, do Fórum, tá certo? Da educação infantil, um conjunto de entidades que apresentam aos parlamentares, e é isso que gerou, certamente, esse volume de emendas, 96 emendas, como foi registrado. Então, o que eu estou chamando a atenção, hoje a gente estava todo mundo preparado para ir para a comissão, para lá contribuir no sentido de termos um entendimento. Eu cito aqui um exemplo, temos todo apoio, aqui não é só das entidades, mais do que ninguém, a presidenta da República que fez um decreto que lançou o plano e os compromissos nessa área da pessoa com deficiência, que tem compromisso com as APAES, apesar de se espalhar pelo Brasil afora diferente, é ela quem deseja que a gente tenha uma posição que permita essa participação, não é, e essa experiência das APAES. Ali a divergência era em relação ao prazo, porque a forma como está pode dar para entender que amanhã, depois da aprovação do plano, já tem que estar todo mundo cumprindo, por exemplo, as salas multifuncionais, que a ideia é de ter um prazo para a implantação. Tem que comprar equipamentos, tem que garantir. Então, eu quero dizer assim, com esse exemplo simbólico, toda tranquilidade da gente, nós estávamos preparados para ir, para aprovar, tá certo, os textos que estavam colocados. Claro, se houvesse divergência, se tivesse alguma alternativa, apresentaria o veto em separado, isso é legítimo, normalíssimo, mas a proposta, até pela abertura que vimos ontem no senador Álvaro Dias, na reunião que tivemos, era de buscar um entendimento. Estou dizendo aqui como líder do que nós trabalhamos com os outros líderes, né, da bancada. Bom, é por essa razão que eu também não posso deixar aqui de dizer da minha indignação. Cheguei ali às 14h37, atrasado, mas para um tema tão importante como esse, eu acho que não dá para ter qualquer justificativa de, em 2 minutos, sem a leitura sequer, não é, das alterações feitas, se fazer a aprovação. É isso que eu quero chamar a atenção, para que isso não possa se repetir. Eu acho que a gente pode tratar todos os temas, mas um tema como esse, da delicadeza que é, da importância. Nós estamos falando de um tema que é para alterar de 200 bilhões de investimentos em educação para 400 bilhões em educação. Nós estamos falando de 10% do PIB. E dizendo quais os objetivos, quais as metas que vamos alcançar. Então não é uma coisa... Esse é o plano decenal de educação para os próximos 10 anos. Aprovar o plano decenal de educação, senador Wellington, em 2 minutos. Com todo o carinho, todo o respeito ao senador, mas eu queria transmitir isso aqui também. Não é recomendável. E eu quero aqui deixar claro, a posição do governo, senador Álvaro Dias, era a posição de negociar, do diálogo, de buscar o entendimento até o último momento, de buscar o debate. Nós estivemos reunidos hoje pela manhã com várias representações, buscando este entendimento. A questão das salas multifuncionais, por exemplo, no programa Viver Sem Limite, o governo da presidenta Dilma já está, neste momento, senadora Ana Amélia, com 13.437 escolas que receberam equipamentos para o atendimento especializado. Estamos também com licitação para 4.000 novas salas, realizadas com previsão de entrega até junho de 2014. Portanto, até junho de 2014 já serão 15.000 escolas que estarão sendo adequadas nessa direção. A distribuição de kits em utilização em 30.000 escolas. Nunca se tinha um programa tão arrojado nesta direção. Disponibilizar e priorizar vagas do Pronatec para pessoas com deficiência. São 7.049 vagas já na matrícula de outubro de 2013. A questão da educação bilíngue,
Nós já implementamos 27 cursos de Libras até 2014, 12 cursos de pedagogia até 2014 e a contratação de 690 intérpretes de Libra até 2014. Portanto, nós estamos fazendo um esforço. O que nós estamos aqui questionando, trazendo à nação brasileira e ao Senado da República, é que este debate e esta deliberação na Comissão de Educação não poderia, não deveria acontecer em 2 minutos, em que não se deu o direito para que senadores e senadoras pudessem debater, engrandecer e até poder valorizar ainda mais o brilhante trabalho que o senador Álvaro Dias fez no relatório do Plano Nacional de Educação. Eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu peço a palavra pelo artigo 14. Pela ordem, senador, com base no artigo 14, senador Álvaro Dias. Senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiramente eu gostaria de afirmar, e afirmo com a experiência de estar exercendo já o meu 3º mandato no Senado Federal. O que ocorreu hoje na Comissão de Educação ocorre constantemente no Senado Federal. É a rotina do Senado Federal. Em muitas ocasiões, a oposição é surpreendida com deliberações apressadas, sem o quórum exigido, rapidamente no início de reuniões de comissões. Isso em várias comissões da Casa. Portanto, tratou-se da utilização de um expediente regimental legítimo, a aprovação de uma proposta de relatório final que atende às expectativas, de modo geral, das instituições educacionais, de todos os setores da atividade pública e privada na educação, que debateram o plano no âmbito da Comissão de Educação. Não foram 2 minutos utilizados para a aprovação do plano, já são mais de 3 anos. Este plano já foi debatido na Câmara dos Deputados, em várias comissões, no Senado Federal e na Comissão de Educação do Senado Federal. Nós estamos há quase 2 meses debatendo este Plano Nacional de Educação. O que ocorreu? Cumprimos o regimento. Apresentamos o relatório na última terça-feira, na terça-feira da semana passada. Debatemos durante 1h30 ou 2 horas o nosso relatório. Houve um pedido de vista. Como houve o pedido de vista, o relatório deveria ter sido votado já na terça-feira. Na segunda-feira, como não houve apresentação de voto em separado e sim de emendas, nós avaliamos as emendas em grande número, mas elas não foram acolhidas de modo geral. Ao contrário do que se afirma, apenas pequenas alterações, sem alteração de conteúdo, foram acolhidas. Portanto, sem alteração de mérito na proposta anterior. E o acolhimento do que se apresentou e a rejeição do que se apresentou passou a ser do conhecimento dos integrantes da comissão já na segunda-feira à tarde. Nós poderíamos ter deliberado ontem. E o regimento estabelece que quando há um pedido de vista, na primeira sessão subsequente, se delibera a respeito. Mas houve uma condescendência do presidente Ciro Miranda, que, com bom senso e oportunidade, com o desejo do entendimento, adiou para o dia de hoje esta reunião. Tentamos, em reunião com as lideranças do governo, ontem pela manhã, um entendimento. Sugerimos que as assessorias se reunissem, representantes do Ministério da Educação, da liderança do governo, da consultoria do Senado e do nosso gabinete se reuniram. Verificamos que estava inviável o entendimento, já que o que se pretendia da parte do governo era promover profunda alteração
no texto que era consenso praticamente na Comissão de Educação e, sobretudo, dos que compareceram às reuniões, dos que debateram nas audiências públicas, dos que participaram do debate de quase 2 horas na apresentação do relatório, enfim, na manifestação pessoal de integrantes do próprio governo. Nós estávamos visivelmente verificando a existência de consenso na comissão. Hoje, na verdade, depois da reunião, com o atraso dos integrantes do governo naquela comissão, que chegaram atrasadamente, porque certamente não possuem o hábito de cumprir horário. Aliás, esse é um hábito que precisa ser sepultado no Senado Federal. As reuniões, a ordem do dia, por exemplo, sempre começa tardiamente, com um atraso. Senador Eduardo Braga, eu ouvi respeitosamente. Vossa Excelência não quer permitir que eu fale? Por favor, senador. Essa proposta que nós apresentamos hoje, e que não foi discutida hoje, porque os que não compareceram durante as audiências públicas chegaram hoje com atraso. Os demais certamente não compareceram porque participaram do debate, estavam em concordância com o texto final da proposta apresentada, porque é um texto elaborado por muitas mãos. Não é um texto de oposição, é uma proposta de Estado, não é uma proposta para este governo, é uma proposta, quem sabe, para muitos governos. Não sabemos nem mesmo quem será governo e quem será oposição a partir de 2015. Portanto, esse plano não é para o PT, esse plano não é para o PSDB, esse plano é para o Brasil. E nós queremos que seja assim. E teremos a oportunidade no plenário do Senado Federal de debater. Eventualmente, se alguns dos pontos desejarem excluir, nós vamos discutir. Vamos discutir. Destaque, apresenta-se destaque e se delibera. O que nós não poderíamos admitir era que se dilacerasse, que se desfigurasse o plano discutido nas audiências públicas. O plano que teve origem nas audiências públicas. E o que se pretendia, pelo menos é o que se passou como ideia, através das assessorias, era desfigurar o plano. Um plano que seria letra morta, simplesmente manifestação de intenção, para ficar no papel, que não seria executado, porque se eliminava as hipóteses de monitoramento, de avaliação, de prazos, de responsabilidade educacional, não se fixava nem mesmo a responsabilidade entre os entes federativos. Por exemplo, 10% do PIB, de onde? De onde? Da União, do Estado ou do município? É preciso estabelecer os percentuais. É preciso estabelecer os percentuais. De onde virão os recursos? Da União, dos Estados ou dos municípios? E a nossa proposta seria de que em um ano a União teria que apresentar projeto estabelecendo a responsabilidade de cada ente federativo nessa partilha. Enfim, nós teremos sim oportunidade de debater no plenário do Senado Federal. E aqui, certamente, com maior intensidade, porque 81 senadores poderão debater a proposta e não apenas os membros de uma comissão. Na Comissão de Educação, o senador Ciro Miranda presidiu um grande debate. Mais de 1 mês e meio de debate. Não 2 minutos, mais de 1 mês e meio de debate. Houve um amadurecimento da proposta e por isso não houve apresentação no prazo de voto em separado ou de substitutivo, e o senador Ciro Miranda cumpriu o regimento colocando em votação. Como nós desejamos um plano para o Brasil, estamos dispostos ao entendimento no plenário do Senado Federal. Não há aqui nenhum propósito de ser proprietário do plano. A oposição não quer ser proprietária do plano. Certamente, o governo também não pode ser proprietário do plano. Tem que ser
um plano da sociedade brasileira, um plano do Estado e não de governo, e é isso que nós desejamos. Estamos abertos ao entendimento e certamente chegaremos a ele, se possível. Se não chegarmos ao entendimento, democraticamente, no voto, decidiremos, no tempo que for necessário. Agora, cumprindo o regimento como se cumpriu hoje na Comissão da Educação. Hoje houve um cumprimento do regimento, e aqueles que estiveram no momento adequado, que estiveram na Comissão de Educação, no horário previsto, estabelecido regimentalmente, puderam opinar e participar. Portanto, senhora presidente, esta era a manifestação que queríamos fazer, sobretudo em defesa de um presidente de comissão que tem sido dedicado, despreendido, que tem sido competente na condução dos nossos trabalhos, que é o senador Ciro Miranda, e que cumpriu, sim, o regimento. E, sobretudo, respeitou a tradição desta casa. Em muitas ocasiões, é um expediente regimental utilizado, apressa-se a deliberação exatamente para fazer com que a sua proposta possa ser vitoriosa. Isso é legítimo e foi feito hoje.